Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Depois de um longo período, afastado, eu finalmente consegui retornar, consegui finalmente comprar um processador, Amém. E eu queria falar primeiramente que eu vou acabar mudando de conteúdo, Não sei se todo mundo chegou a ver o post que eu fiz ontem, mas agora o conteúdo vai passar de gameplays para recaps de manhwas e de vez em quando até animes, que eu tô planejando fazer umzinho aí, mas eu não garanto que sejam por agora. Então eu queria primeiramente pedir que vocês tenham paciência comigo, Porque o conteúdo agora de cara aí não vai estar tão bom assim e tá num processo, Eu vou acabar melhorando com o tempo e tudo mais, que eu não tenho experiência com edição de vídeo e tudo mais. Então quem tiver alguma dica ou uma crítica construtiva, pode deixar nos comentários, que eu prometo que eu irei ler tudo. Então, sem mais muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Nossa história se inicia com o homem de cabelos loiros, dizendo que seu nome é Mó Mortical, e que ele era um mercenário, e ele questiona se alguém sabe que local é aquele. Então outro rapaz de cabelo curto diz que seu nome é Rai, e que ele era um carpinteiro da cidade de Eldora. E ele também questiona como eles chegaram ali, e diz que ele não se lembra de nada. E um outro homem de cabelos loiros dá saudações. Ele diz que ele costumava ser um vendedor ambulante na cidade de Elcia. E ele também não sabe como chegaram até ali. Então a moça de cabelos ruivos diz que seu nome é Gina, e ela morava em uma floresta isolada. Ela pergunta o que raios está acontecendo e como ela veio parar ali também. Então um homem de cabelos pretos diz que seu nome é Hans Sart. Ele é um fazendeiro, e também não sabe de nada. Então nos é mostrado o grupo dessas pessoas, onde 11 pessoas que estão aqui não sabem que lugar é esse e nem como vieram parar aqui, e ficam se questionando que lugar é esse, se estão sonhando, até que um outro homem chega e questiona aquele mercenário. E talvez eles não poderiam ter sido invocados por algum tipo de mago, e que talvez ele estivesse testando algum aparelho experimental. Então aquele mercenário manda ele parar de falar merda, Então aquele senhor barbudo ele diz que a única certeza é que todos eles são de Taonir, e que talvez se eles trocarem informações, possam conseguir descobrir algo. Até que uma pequena fadinha de olhos carmesins aparece, perguntando sobre o que eles estão falando, e diz que o mestre está prestes a abrir uma fenda no tecido espaço-temporal, então era para todos se prepararem para lutar. Ela faz uma pose esplêndida ali que eu não consegui entender, o que ela tava querendo, e todo mundo fica sem entender muito que trocinho é aquele. Ele pergunta o que ela seria, mas antes dele conseguir concluir sua frase, ela diz que seu nome é Isel. Ela diz que seu nome é Isel. Ela é uma fada que administra esse lugar. E é melhor não tentarem nenhuma gracinha se não quiserem se machucar. No cenário de mais cedo, pergunta se foi ela que os trouxe para lá. Ela questiona de volta se isso importa. Então ele fica muito bravo e começa a sacar sua espada. E diz que ela deveria ter vergonha de sequestrar pessoas. E diz que vai fazer com que ela fale tudo agora mesmo. Ela apenas solta um suspiro e diz que é melhor tomar cuidado se não quiser morrer. Ele então emana uma aura muito forte pro lado dela, enquanto saca sua espada, falando que ela fala muito pra quem é tão pequena. Ela, em resposta, solta apenas um sorriso e pergunta qual será o motivo que ele acha isso. Porém, de repente, ele tem seu pescoço cortado e muito sangue voa ali. O sistema então avisa que Mormont, 2 estrelas, voltou para os braços da deusa. O espírito de luta dele será lembrado para sempre. Então nos é mostrado uma imagem onde a Aicel está de pé, o Mormont sem a cabeça e com muito sangue na imagem. A Aicel então disse que falou que não era pra fazer nenhuma gracinha, se não quisessem morrer, não foi? Se ele tivesse escutado ela, nada disso teria acontecido. Então ela bota muita marra e diz que se tentarem encostar nela novamente, eles vão morrer, e pergunta se eles entenderam. Todo mundo fica chocado e fica se perguntando o que tá acontecendo, se ele realmente morreu, que merda que tá acontecendo, e o que ela quer deles. Então a Aicel questiona se ela quer algo, ela quer apenas que eles escutem, lutem e vençam. Simples assim, não é? Fácil. Então o sistema diz que era para começar a organização de grupos e escolherem os heróis. Então ele monta o primeiro grupo: Rail, Hent, Marlene, Kelcode e Jackson. Todos de 1 estrela se juntaram ao grupo 1. Então Aicel diz que o mestre finalmente começou a montar os grupos e manda que todos se preparem. Ela diz que vai abrir a fenda no tecido espaço-temporal. Então a grande porta começa a se abrir emanando uma luz muito forte. E ela chama por aquelas pessoas: Rail, Hent, Marlene, Coke, Kelcode e Jackson. Estão todos ali espantados com aquilo que estão vendo. E ela diz que era para todos eles entrarem naquela porta, caso não queiram terminar como aquele mercenário. Então aquele moço de mais cedo de cabelos pretos, Han, pede que ela espere por um momento. Ela questiona se é ele de novo e quer saber o que ele quer agora. Ele pergunta se eles têm que escalar a torre, certo? Então ele pede que o mestre dê armas a eles. E ele diz que não imagina que eles estejam querendo enviar um esquadrão suicida para lá. Então a Gina fica se questionando sobre o que ele disse e o que seria essa torre. O Han então diz que o herói de 2 estrelas do grupo acabou de morrer e que não poderia dar ao menos algumas dicas. Então Aicel olha pro lado e vê o corpo daquele mercenário, e ela chega até a concordar. Então ela pede ao mestre que dê equipamentos a todos eles.
O mestre então aceita e inicia a invocação de equipamentos. 10 invocações, 50.000 gold. Então o mestre Ankena recebeu a espada de ferro é mais, arco inferior é menos, estrela da manhã demais. Então aquele senhor barbudo pergunta o garoto se ele sabe que lugar é esse. Ele diz que faz muito tempo que não vem ali, então não tem certeza. Novamente, a Jaina fica se perguntando se ele já veio ali então, e se isso foi há muito tempo. Então o Han volta a falar. Ele diz que a única coisa que você precisa saber é que é realmente possível morrer aqui, e é melhor pegar uma arma ali logo. Eles já vão começar. O homem então questiona, começar o quê? Han então diz, a batalha. Então um outro homem pergunta, batalha? Foi isso que ele disse? Porém todos eles acabam apenas acatando a ordem dele. E diz que nunca lutaram e não sabem como fazer isso. Porém foram todos correndo escolherem armas. Então nos é mostrado o grupo número 1 saindo daquela sala. Agora todos com armas em suas mãos. Então a Cell diz que é pra parar de conversa mole. E eles 5 passarem logo por aquela porta. Então ele chega mais perto do portal e encosta suas mãos. Enquanto aquele portal solta até raios. Ele fica assustado e recua sua mão rapidamente, fica se questionando o que é isso. A Cell, então, muito brava, manda que eles não fiquem parados aí e vão de uma vez. E eles ficam reclamando, mas acabam adentrando naquele local. Então, não é mostrada a cena onde Jaina está olhando para Han. E ela fica pensando que aquele cara acabou escolhendo um escudo. E será que ela não deveria ter escolhido aquilo também? Ela puxa assunto com ele, chamando ele de Opa, que é uma forma de demonstrar respeito a uma pessoa mais velha ou mais sábia. Ela questiona se ele sabe o que vai acontecer, por que precisam de armas e que lugar é esse. E quem é aquela fada? Ele diz que ela faz perguntas demais. Tudo o que precisa saber é que precisa entrar no campo de batalha e matar todos os inimigos. Apenas isso. Porém, o sistema interrompe a conversa deles com a notificação. Marlene, uma estrela, voltou para os braços da deusa. O espírito de luta dela será lembrado para sempre. E todos ficam chocados com essa mensagem. Até que em seguinte aparecem mais outras 3. Que é o Code, uma estrela, voltou para os braços da deusa. O espírito dele será lembrado para sempre. Hunt e Jackson também. Então Han volta a conversar com ela. Ela pergunta o que está acontecendo. Ele diz que isso é o que acontece com quem tem uma estrela e pede que ela fique quieta. Então, por fim, Rail, uma estrela, voltou para os braços da deusa. O espírito de luta dele será lembrado para sempre. O grupo 1 foi eliminado. Han fica se perguntando se já. E Cell, muito puta, fica chamando aqueles inúteis de merdas e porque eles foram aniquilados no primeiro andar. Então o sistema avisa que vai ser iniciada a organização do segundo grupo, composto por Han, Jaina, Dazil, Grit e Gale, se juntaram ao grupo 1. E Cell então ali afirma que foram todos aqueles que sobraram, e Han então diz que agora é a vez deles. Jaina pergunta por que aquelas pessoas que foram pra lá ainda não voltaram. Então o senhorzinho se aproxima e diz que seus ossos estão muito fracos e mal consegue andar, e questiona se ele poderia ir embora. Jaina, então, atrapalhando os planos do velho, pergunta sobre seus ossos. Ela diz que ele estava andando normalmente. O velho, então, fala que a culpa não é dele, que ele ficou doente de repente. Aí Cell fica muito brabo e chega quase a xingar todo mundo ali. Porém, o Han começa a andar na direção do portal. E a Jaina, vendo isso, ela arrasta aquele velho e diz que todos eles devem ir juntos para poder sobreviver, enquanto o velho reclama que tem artrite. E Cell manda que eles calem a boca e parem com essa barulhada, e que se preparem logo. E Cell, então, deseja boa sorte a todos. Enquanto aquele velho continua reclamando e diz que agora é sua barriga que tá doendo. Então, após alguns passos, eles ficam encantados com o local onde eles estão e ficam se questionando que lugar é esse ou se isso é algum tipo de templo e perguntam o que está escrito ali em cima. Então, nos é mostrado: escale a torre, salve o mundo, masmorra principal, número de andares escalados, 0. E esse é o desafio do primeiro andar da masmorra principal. Han então avisa que não é pra ninguém tentar nenhuma loucura e que está tudo começando agora. Então uma grande luz emana por toda aquela sala e cega a todos. E quando eles abrem seus olhos, eles estão numa grande planície gramada e ficam chocados como chegaram ali. E até ficam se perguntando como chegaram a esse lugar e que local é esse. Até que aparece uma nova notificação do sistema. Primeiro andar, tipo da missão, aniquilação. Objetivo da missão, aniquilar todos os inimigos. Então nos é mostrado alguns goblins de nível 3. Han diz que não avisou isso antes e que se eles não lutarem, eles vão acabar morrendo. Então era para todos ficarem calmos e acabar com eles. Mas quando ele vira para trás, aqueles 3 já estão correndo muito. Principalmente o velhinho, que tava com dor nas costas, tava com dor de barriga e aparentemente ele é o que tá na frente, tá correndo mais que todo mundo. A Jaina então fica muito puta com eles e pergunta se aquele velho maldito não tinha artrite. E o velho responde a ela, diz que acabou de melhorar. Então o sistema avisa que Jaina está em pânico e todos seus atributos serão reduzidos em 30%. Dizil, Grit e Gale também. Até que enquanto eles escorriam, eles de repente batem em alguma coisa. E Jaina fica surpresa que ali tem uma barreira. E aquele senhorzinho fica pedindo para deixarem ele sair e diz que ele precisa cagar. Ele fica questionando o que é isso e por que não consegue passar dessa merda. O Han então chama eles de idiotas, enquanto Jaina chama por ele. A Jaina pergunta se derrotarem aqueles goblins eles poderão sair dali, correto? Ele deixa ela no vácuo e pergunta se ela sabe como usar arco e flecha. Ela diz que seu pai era um caçador. Então ele diz que vai lá para enfrentá-los de perto e que era para ficar aqui de longe e disparar. E pergunta se ela consegue fazer isso. Ela confirma. E ela pergunta sobre os outros.
Ele diz que não é para ela se preocupar, e eles não seriam de ajuda de nenhuma forma mesmo. Então ele diz que os goblins estão vindo, enquanto eles partem ferozmente em sua direção. Então a gente começa a ver os pensamentos de Han, que ele diz que na verdade ele nunca usou uma espada, e nem um escudo, enquanto os goblins se aproximam cada vez mais. E que seu nome é Han Isart, mas seu nome verdadeiro é Han Seojin. E pelo jeito ele teve uma sorte maravilhosa de vir parar aqui, enquanto sofre um ataque muito pesado daquele goblin, chegando até a quebrar seu escudo, enquanto Jenna dispara flechas na direção daqueles goblins. Pick Me Up é um jogo mobile lançado pela desenvolvedora Mobius. O propósito do jogo é atacar uma torre de 100 andares enquanto coleta materiais e constrói uma base sólida, e passar pelos andares utilizando táticas e estratégias. Um dia atrás, nosso protagonista estava vivendo a vida normal, quando se iniciou um novo evento, 100 milhões de downloads. Graças ao apoio de todos os jogadores ao redor do mundo, nós ultrapassamos a quantidade de 100 milhões de downloads. Por conta disso, estaremos realizando um novo evento especial. Informações do evento. Primeiro, nas datas entre 27 de janeiro a 5 de fevereiro, serão distribuídas 100 gemas ao se conectar no jogo. Com os extras, você pode conseguir até 1000 gemas. Segundo, o primeiro ticket de invocação de herói premium será dado a todos. O herói invocado será de no mínimo 3 estrelas. Terceiro, o último evento, a masmorra Kangreen, será aberta. Nosso protagonista fica muito surpreso, pois ele percebe que o evento Kangreen Transcendental foi aberto. Então nos é explicado que o rank dos heróis são de 1 a 7 estrelas. Como ele era uma pessoa muito sortuda, em milhares de tentativas nunca conseguiu nenhum herói acima de 5 estrelas. E é que essa masmorra tem uma baixa probabilidade de dropar o livro Celestial Reverso, que faz com que seja possível subir a 7 estrelas. Então não tem por que não participar. Pick Me Up é um jogo completamente diferente dos de estratégia comumente conhecidos. Ele possui regras que dificultam a vida do jogador, não importa o quanto você goste de um herói. Caso você o deixe morrer, não tem volta, não será possível revivê-lo. Tanto faz se ele é um herói de 1 estrela ou 6 estrelas, morreu, já era. Por isso que as masmorras não podem ser atacadas sem mais ou menos, como se morrer não resultasse em nada. O sistema então avisa, a masmorra de Kangreen está abrindo, então vários avisos vermelhos aparecem na tela do nosso protagonista. Todos os 38 grupos são afetados pelo medo. Status de Diora 6 estrelas reduzidos em 30%, status de Nicholas 5 estrelas reduzidos em 30%, status de Kent 5 estrelas reduzidos em 30%, status de Akelta 5 estrelas reduzido em 30%, status de Melk 5 estrelas reduzido em 30%. Então nosso protagonista se pergunta se eles ficaram com medo. Diora 6 estrelas, então sugere recuar. Nosso protagonista pensa que bem, tudo bem recuar. Tanto faz pra ele, ele só veio ver os padrões e a aparência do chefão, e não ia atacá-lo afinal. Até quando a nova notificação chega, Diora 6 estrelas está em pânico, e o nosso protagonista olha pra tela do seu telefone, e acaba vendo uma sombra negra de nível 999. E o sistema diz que ele acabou perdendo. Ele pensa que aquilo ali é claramente um bug do sistema. Então, enquanto ele olha para aquela sombra preta que matou seus personagens, ele mal conseguiu ver algo e já foi aniquilado. Não deu nem tempo de entender o que aconteceu, disse ele. Até que aquela sombra parece sair do seu telefone e solta um grande sorriso macabro, dizendo que o encontrou. Ele se pergunta o que é isso e algum tipo de padrão de ataque e que o jogo deve estar... Ele não conclui essa frase, pois de repente tudo fica preto. Ele se pergunta onde está e por que não consegue ver nada, até que a notificação do sistema aparece. Crie sua conta. Ele fica se perguntando como assim criar conta, até que outra notificação chega. Por favor, escolha o nome. Caracteres especiais e nomes curtos não são permitidos. Ele continua se perguntando o que é isso e o que está acontecendo. Aquele nome então é preenchido, e o nome colocado lá é Ankena, e o sistema avisa que o nome está disponível, e se gostariam de utilizá-lo. Ele pensa em Ankena até que a pessoa confirma. Ele fica se perguntando o que está acontecendo, sendo que ele não aceitou nada. Mas ele pensa que, bem, tanto faz. Ele vai aceitar o que quiser. Até que o sistema avisa, bem-vindo ao mundo de Pick Me Up, senhorita Ankena. Gostaria de realizar o tutorial, ao fim da conclusão, uma pequena recompensa será dada. O nosso protagonista então abre seus olhos e se vê em um local cheio de fogo em volta. O sistema avisa, em uma pequena vila localizada na região Ren, há um pequeno garoto chamado Han Istra. Ele fica se perguntando o que é isso. E o sistema volta a lançar novas notificações. Taoni, um mundo onde humanos e heterogêneos coexistem, um inimigo desconhecido invadiu a Terra da Paz. Por isso, o mestre deve salvar o mundo e escalar a torre. Muitos heróis estarão junto a ele nesta jornada. O nosso protagonista, em meio a todas aquelas chamas, ele acaba olhando em volta e quando ele olha para trás, ele vê uma pequena mão verde atrás de uma pilastra. E o sistema avisa, missão do tutorial. Primeiro, elimine os goblins que invadiram a vila. Nosso protagonista fica se perguntando como assim goblins, quando de repente aparece um em sua frente. Ele fica se perguntando que mensagem é essa, e se isso não está sendo realista demais? Mas não demorou muito para ele acabar caindo na real, enquanto o goblin partia em sua direção, dando um ataque na vertical. Nosso protagonista, por pura sorte, consegue segurar aquele ataque, e sente uma grande pressão vindo daquele goblin. O nosso protagonista então faz muita força e consegue arremessar a espada daquele goblin longe, vindo assim lançando um ataque vertical em cima dele.
ou partindo assim ao meio. Então, o sistema avisa que o estágio foi completo. Uma estrela subiu de nível. O nosso protagonista fica se perguntando como assim? E se ele está dizendo que aquilo é um jogo, então ele arregala seus olhos e percebe que aquela cena é muito familiar para ele, e aquilo é Pick Me Up. O sistema então manda novas notificações para o mestre. Antes de avançarmos para o próximo estágio, que tal escolhermos nossos companheiros? Toque a opção invocada do menu. Por ser a primeira vez utilizando, daremos 500 gemas para uma invocação avançada. Então o nosso protagonista Han fica se perguntando que diabos é isso que está acontecendo, quando de repente a porta se abre e emana uma grande luz. Então uma grande cavaleira aparece em sua frente. Então nosso protagonista fica se perguntando se foi uma invocação, se foi ele que invocou aquilo como jogador de Pick Me Up. Pergunta se foi ele quem invocou e quem seria ele. Então nos é mostrado a janela de status dela. Sei Radasteri, 4 estrelas, nível 1, classe Cavaleira, força 19, inteligência 10, vitalidade 18, agilidade 22, habilidade lógica de combate nível 1, esgrima intermediária nível 1, mentalidade de cavaleira nível 1. Então ela perguntou o nome do nosso protagonista, que se apresenta como Han Seojin. Ela disse ser Sai Radasteri, uma cavaleira, e questiona sobre Han Seojin, e é um nome muito estranho. O sistema então avisa que será criado um grupo de heróis. O sistema então pergunta se o mestre quer criar um grupo de heróis, e se sim, arraste um herói para a caixa de combinação de grupo e crie seu próprio grupo. Han 1 estrela e Sai 4 estrelas agora fazem parte do mesmo grupo. Nosso mestre Ankena nos colocou de volta em uma masmorra e usou Sei na batalha. Então Sei fala com Han. Ela pergunta se ele é um novato e diz que sua postura é horrível. Han então responde dizendo que aquela é a primeira vez dele. Ele pensa que, diferente dele, que nunca segurou uma espada na vida, Sai é uma cavaleira de 4 estrelas, que consegue matar 5 goblins com um único ataque. O sistema então avisa, masmorra concluída, Sei 4 estrelas subiu de nível. Ele pensa que a diferença é esmagadora entre as habilidades. Não tinha do que reclamar sobre isso, porque a diferença entre ambos eram de 3 estrelas. Mas o problema começaria a partir de agora. O sistema então avisa, mestre, os heróis fizeram um bom trabalho nas lutas até agora. A última parte do tutorial espera por você. Meio para fortalecer o herói, síntese está disponível. Clique na opção síntese no menu. O nosso protagonista pensa então que agora fudeu. Então a gente consegue ver a Cell ali, falando com o nosso protagonista. Ela fala, ei você, por que não vai logo? O mestre está esperando. O nosso protagonista apenas fica em silêncio, com o ar morto ali. Ele pergunta se é Cell. Ela confirma que sim, disse ela sim. E quem era ele? Como ele sabia o nome dela? O nosso protagonista pensa é porque ele era um jogador de Pick Me Up. Então ela o questiona. Ela pergunta por que está diferente da foto. Hansart de Taoni, região de Ren. Não se parece assim. Então o nosso protagonista diz que ele é Han Seojin, nascido em Ganseogu, em Seul. E pergunta se ela não poderia mandá-lo de volta. Então ela fala pra ele não dizer que ele é da Terra. Bem, então nosso protagonista responde. Se ele é da Terra, pelo jeito ela deve ser de Marte. Ela fica quieta e solta um grande grito. E pergunta como isso é possível e que loucura é essa que está acontecendo. Porém, ela manda ele entrar logo. Ele diz que não quer, pois ele não quer entrar lá e morrer. Ela então diz que ele não vai morrer, vai ser sintetizado. Ele fala que é a mesma coisa, então ela manda ele entrar logo de uma vez. Então lá dentro, junto com aquela cavaleira, ela fala com ele que ele é muito barulhento, e ele apenas fica em silêncio. Então a síntese é iniciada. As mãos da nossa protagonista começam a ficar azuis. Então nos é explicado, a sintetização fortalece com a combinação de 2 heróis. Um dos 2 heróis é usado como um sacrifício para aumentar os status do outro herói, gerando assim um power-up. Durante esse processo, um dos 2 heróis certamente será destruído. O problema é que ele é 1 estrela e ela é uma cavaleira de 4 estrelas. Um jogador normal não teria motivos para salvar ele e matar a Sei. Ele pensa então, será assim que ele vai morrer? E quem diabos sintetizaria uma 4 estrelas e 1 estrela? Até que o sistema avisa que a síntese foi completa. E ele incrivelmente ainda está vivo. Ele até se pergunta como isso aconteceu. Então ele pensa que este é o fim. Sei 4 estrelas está desaparecendo na luz. Ele fica se perguntando para aquela moça por que ela está desaparecendo. Isso nem faz sentido, pois ela é uma 4 estrelas e ele é apenas uma. E ela diz que ela não foi escolhida, por isso vai deixar o resto com ele. Nosso protagonista fica em choque depois daquilo, e ele nem sabe mais o que aconteceu. De repente a cena muda para aquele homem gordo e loiro de mais cedo, sofrendo um grande ataque e com muito sangue voando. Então o sistema avisa que Grit, uma estrela, retornou aos braços da deusa, e sua bravura será lembrada para sempre. Han então avisa para não baixar sua guarda, se fizer isso vão acabar morrendo. E Jenny grita com todos eles, mandando aqueles velhotes lutarem, e diz que tem um monstro atrás deles. Nosso protagonista pensa que de alguma forma ele conseguiu sobreviver. A síntese é baseada em juntar os heróis, formada de tal jeito que você une o herói sacrificando o outro. O nosso protagonista pensa que esse cara ou tem um dado gordo ou não sabe nada do jogo.
Ele pensa que foi sortudo e a Sei acabou morrendo devido ao erro estúpido do mestre, como esperado de uma merda de jogo. Então ele grita falando com a Jenny, falando em os últimos dois. Ela responde falando que vai cuidar deles, mas pergunta sobre as pessoas. Ele diz que é para ela pensar nisso depois e mandou ela ir, quando de repente ele sofre um grande corte em seu braço, que acaba voando longe. Ele grita de dor enquanto voa muito sangue. Ele pensa que não sabe como acabou vindo parar de dentro de Pick Me Up, mas de uma coisa ele sabe, que ele, Seojin, foi invocado como um herói de uma estrela Hansart. E ele bate o escudo na cara daquele Goblin xingando ele de desgraçado. E ele pensa naquele monstro, que antes de entrar neste mundo, o monstro bugado de nível 999 estava sorrindo. Ele pensa que foi aquele desgraçado, enquanto levanta o escudo da cara esmagada daquele Goblin. Então ele pensa novamente que tem certeza que foi aquele desgraçado que o arrastou pra cá. E fala que ele mexeu com o cara errado, enquanto bota uma grande marra pra cima daquele Goblin, o finalizando assim. Então a Jenna vem correndo pra ver o que aconteceu com ele, e pergunta sobre o braço dele, que acabou sendo arrancado. Ele diz que ficará bem quando voltarem. Ele pensa que o jogador tem pouca interferência durante os combates, porque a maioria das batalhas são feitas automaticamente pelo herói. E mesmo assim, esse jogo alcançou uma base de jogadores global de 100 milhões de usuários. E o motivo é porque você pode observar este mundo como um deus. Ele pergunta àquele olho se é divertido, que ele também foi um jogador que gostava de Pick Me Up, criação de itens, estratégias e táticas de nutrir os heróis, descobrir elementos escondidos. Mesmo que você chame esse jogo de lixo, é difícil de parar. Quando no ranking mundial, mestre dos mestres, veja como ele, Loki, sobrevive até o fim. Então nos é mostrado mais algumas janelas, falando que o estágio foi concluído, Jenna uma estrela subir de nível, recompensa 2.000 ouros, 2 minérios de ferro, 1 de cobre e 1 de couro, MVP, Hansart. Quem acabou morrendo nessa batalha foi Momont, Lyle, Lanto, Kelcud, Jackson, Marilyn, Rich, Dagil e Gale. E apenas os únicos sobreviventes foi Hansart e Jenna Shirai. Ele teve que aceitar. Já estava mais do que na hora dele parar de agir como um bebê. Atualmente, Han está dentro de Pick Me Up. Ele renasceu e foi invocado como um herói de uma estrela. Ele nos explica que há duas formas de um herói morrer. Ele pode acabar morrendo em combate, ou então acabar sendo combinado. E ele era um herói de uma estrela. Ele pensa que heróis de uma estrela são só os figurantes. Ele pensa que os atributos deles são horríveis, os valores de crescimento deles são extremamente baixos. E nesse ritmo ele não será capaz de escapar do perigo de ser combinado. Então nos é mostrado sua janela de status. Hansart, nível 5, classe novato, força 15, inteligência 15, vitalidade 15, agilidade 15 e nenhuma habilidade. Ele pensa que precisa ficar mais forte, para poder sobreviver, se vingar e retornar. E tudo isso não é possível caso ele não fique mais forte. Enquanto ele realiza seu treinamento, ele pensa que não sabe como as coisas serão daqui pra frente. Então, enquanto ele realiza algumas flexões, a Jenna chega ao lado dele e o questiona sobre o que ele está fazendo. Ele olha para o lado dela espantado. Ele responde que está treinando para matar monstros e pergunta a ela o motivo da pergunta. Ela pergunta por que ele é sempre tão ruim e ela diz que veio aqui apenas procurar por ele. Ela fica em silêncio por um momento enquanto encara e diz que pensou a noite inteira sobre o que fazer a partir de agora. Então ela pergunta se, primeiro de tudo, eles não podem sair dali, né? Ela disse que como seu pai era um caçador, disparar flechas se tornou seu hobby, e que ela não será um peso morto. Ela diz que acredita que a situação não vai mudar caso ela fique parada a chorar me engano, enquanto acerta aquele alvo. Ela questiona se ele sabe como sair daquele local, certo? Ele apenas ignora ela e pergunta se ontem foi a primeira experiência real dela em combate. Ela responde que foi óbvio, e que ela ficava em casa o tempo todo. Ele questiona o quão boa ela no arco, e ela responde ser mediana. Então ele olha para o seu lado e acaba vendo sua janela de status. Jenna Shirai, nível 2. Classe novata, força 11, inteligência 11, vitalidade 11, agilidade 11, habilidade, arqueiro iniciante nível 1. Ele pensa que ela aumentou os atributos em 4 depois de tudo que aconteceu ontem. Se for isso mesmo, o valor de crescimento dela é baixo, mas ela tem uma habilidade mesmo sendo só de uma estrela. Mesmo que tivesse sido meio ruim por aquela ser a sua primeira experiência em combate, a Jenna conseguiu disparar e acabar matando um Goblin. Ele pensa que ela não parece querer morrer, e claramente tem um objetivo do que fazer em seguida, e pensa que ela é uma gema bruta. Então ele decide que vai aceitar ela. Jenna então estica a mão em sua direção, dizendo que o pai dela costumava falar para ela escolher as pessoas certas a seguir, se quiser sobreviver. E pergunta se o pai dela não foi um bom pai. Ele apenas olha para um lado e cumprimenta ela, enquanto ela pede que ele cuide dela. Então Han chama pela Izel, perguntando se ela está por ali. A Izel então de repente aparece, perguntando o que ele queria agora e dizendo que ela estava muito ocupada. O Han responde então que ela apareceu muito rápido para alguém que estava ocupada. A Izel, muito brava, disse que não importa quantas vezes ele pergunte, que ela não vai dizer nada. Caso ele esteja tão curioso assim, por que ele não escala a torre de uma vez? E que todas as respostas estarão no topo da torre. Ele questiona ela se ele é o único que consegue ver o nível das pessoas assim. Ele questiona ela se ele é o único que consegue ver os status acima da cabeça das pessoas. A Izel então fica assustada com isso e permanece apenas em silêncio. Então a Izel responde gaguejando um pouco, perguntando sobre o que ele está falando e que ela não sabe nada sobre isso. Então imediatamente ele responde, falando que ele claramente pode ver que ela é de nível 257. Então ela questiona novamente se ele realmente pode ver os níveis, hein? E será que é por causa da resistência confusa dele? Depois de ver a reação dela,
Han teve certeza que ele é o único que pode ver as mensagens do jogo, e ele é o único que pode ver as mensagens do mestre também. Ele pergunta a Izel o que eles irão fazer caso o mestre saia do jogo. Ela questiona sobre o mestre sair do jogo e ela reza para que ele não saia. Ele pensa naquele incidente de mais cedo, quando o mestre tentou combinar com a Shay. E isso não foi um acidente normal. Um 4 estrelas acabou sendo combinado com 1 estrela. As chances de um herói de 4 estrelas aparecer em uma invocação grátis são de 1%. A sorte de 1 em 100 deles foi jogada fora por causa de um erro. Pick Me Up também é conectado ao celular, então não dá só para resetar. Depois de começar o jogo, se passou uma semana desde que eles se conectaram. Então com isso ele pensa que o tempo ali flui diferente. Então ele decide perguntar isso para a Izel. A Izel então fica muito brava e mandou ele parar de fazer perguntas e diz que ela não vai responder nada. Então ele, com um tom bem debochado, fala... O Han, então, com um tom bem debochado, agradece a Izel, falando que caso ele tenha novas dúvidas no futuro, ele virá procurar por ela. A Izel fica muito brava com aquela resposta dele e acaba chamando ele de uma estrela de merda. Ele pensa que a fada não pode tocar nele, ela só pode interferir em casos de autodefesa ou quando o herói rejeita as ordens do mestre. Então a Jaina se aproxima, perguntando sobre o que eles estão falando. O Han então responde que eles terão de atacar uma torre de 100 andares, e uma existência chamada de mestre pode dar ordens através da Izel, e eles terão de segui-las e passar pelas missões. E assim que chegarem ao 100º andar, provavelmente poderão ser liberados. A Jaina então pergunta se isso significa que eles terão de continuar enfrentando monstros. O Han responde que é por isso que eles têm que treinar e ficar mais fortes. A Jaina questiona se isso é realmente possível, apenas com eles dois ali. O Han responde que o mestre pode usar dinheiros para invocar pessoas, assim como eles. E ele vai invocar muitas pessoas. E a partir desse momento, as escolhas deles decidirão suas vidas. Mas no fim das contas, as vidas deles dependem das escolhas do mestre. Depois de Han treinar por um dia, ele descobriu uma regra muito divertida. Os itens essenciais e comida são recarregados no dia seguinte. E se ele pensar nas coisas que ele quer, elas aparecem no dia seguinte em uma gaveta ou no guarda-roupas. Obviamente, coisas como armas não aparecem. Além disso, existem regras diferentes quando se trata de obter resultado treinando. As coisas que ele não entendia como jogador, agora fazem total sentido. Havia vezes que heróis do mesmo rank possuíam habilidade de combate diferente. Havia um ponto em comum, eles não eram preguiçosos quando se tratava de treinar. Treinar não aumentava seus atributos ou nível, mas te dava habilidades e as refinava. Agora que ele parou para pensar, ele não acredita que eles eram inteligências artificiais. Um mestre habilidoso logo categorizaria seus principais heróis em 3 categorias. Primeiro, mental. O mestre nem prestaria atenção em heróis que entrassem em estado de pânico facilmente. Segundo, habilidades. Enquanto a maioria dos heróis de baixo rank tem seus talentos escondidos para serem descobertos pelo mestre. Terceiro, porte físico. E é nisso que ele está trabalhando agora. E com isso se passaram 3 dias desde que ele começou a treinar. E o sistema então dá boas-vindas a Pick Me Up. Com isso ele conclui que o mestre se conectou ao jogo. Então novamente podemos ver a janela de status de Han. Han Sart, nível 5, classe novato, força 15, inteligência 15, vitalidade 15, agilidade 15, esgrima iniciante nível 1 e proficiência em escudo iniciante nível 1. Ele pensa que conseguiu adquirir 2 habilidades através do seu treinamento e que ele fez o máximo que ele pôde. Então ele fala para a Jaina se preparar, pois o mestre já chegou. Jaina questiona se ele já chegou e ele pergunta como assim já, sendo que já se passaram 3 dias que eles estão ali. O sistema então avisa que o mestre irá iniciar uma invocação. O Han fala com Jaina que o mestre está invocando um novo herói, e um grupo deve ter 5 pessoas, então ele fará 3 invocações. Então o mestre recebeu o herói Aaron, o herói Toby e o herói Essos. E eles aparecem então na sua frente, sendo eles um homem de cabelos longos e pretos, um homem loiro e um homem de cabelo curto. Então eles aparecem na frente dos dois, se demonstrando muito confusos, querendo saber onde estão e como chegaram até ali. Então a Jaina grita para eles, falando que eles têm que se preparar para lutar, e que eles vão explicar tudo depois que eles saírem dali em segurança. Então aquele homem de cabelo curto pergunta quem é ela, e vão se preparar para lutar para quê. Então a Izel aparece, abrindo assim uma porta no espaço temporal. E Han apenas fala para Jaina pegar uma arma o mais rápido possível, antes que seja tarde demais, e Jaina por si apenas acata a ordem. O Han pensa que todos os outros morreram enquanto carregavam suas armas, por isso eles não têm nenhuma sobrando. Enquanto a Izel acaba gritando com todo mundo, mandando eles irem de uma vez e andarem mais rápido também. Enquanto aquele homem de cabelos curtos é segurado pela Jaina, gritando com a Izel, querendo saber quem é ela e se foi ela quem os trouxe até ali. Então ele não chega pra lá na Jaina e questiona de qual lado eles estão, e se foram eles que trouxeram eles para cá. A Jaina responde então que não foi ela, que ela também foi trazida até ali. O Han diz que eles estão apenas tentando dificultar a própria vida, e logo eles descobrirão tudo. Então aqueles 3 acabam ficando para trás discutindo com a Izel, enquanto Han e Jaina andam um pouco para frente. Jaina questiona se eles vão acabar morrendo, e Han responde que eles precisam apenas não encostar um dedo na Izel. Depois de algum tempo estão aqueles 3 jogados no chão, com a Izel reclamando com eles, falando que eles têm que ser como aqueles 2, e têm que prestar atenção no que ela está dizendo. Então ela abre a porta, dá um sorriso muito fofo, porém mandando eles se divertirem, enquanto manda todos eles para a morte. O segundo andar então é iniciado, o tipo da missão é subjugação, o objetivo é derrotar todos os inimigos, então eles são lançados em uma planície gramada. E todos eles ficam se questionando onde estão, menos Han e Jaina. Han então pergunta se Jaina está pronta, ela apenas confirma. Então eles podem ver alguns goblins de nível 3 e alguns lobos da planície de nível 4. Aaron, Toby e Elsie acabam ficando assustados.
tendo assim seus atributos reduzidos em 30%, querendo saber o que são aquilo. Han então olha para o lado de Jaina e percebe que ela também está assustada. Então ela acaba encostando nela, perguntando se ela comeu alguma coisa estragada. E ela toma um grande susto e fica muito brava com ele, gritando com ele para ele nunca mais assustá-la assim. Ele pediu que ela acabasse com aqueles 2 goblins e que ele cuidaria dos lobos. Ele percebe que Jaina já não está mais com medo. E ele pensa que ela estava só um pouco assustada, e isso é um grande alívio. Em comparação a ela, nenhum dos novatos vai ser útil, assim como esperado. Ele pensa que eles estão vindo enquanto os lobos partem em sua direção. Então o lobo vem preparando para dar uma grande mordida nele. Então avança na direção dele também, enfiando sua espada por dentro da boca dele e o transpassando. Han pensa que mesmo depois de tudo isso ele ainda está vivo, então ele acaba torcendo seu braço e partindo aquele lobo ao meio. Quando ele olha para trás, o outro lobo já estava na sua cola, então ele põe um escudo na frente para defender aquela mordida. Ele acaba tendo bastante dificuldade para defender, pois o lobo é muito forte. Então ele tenta acertar um ataque no lobo, porém o lobo acaba recuando. Porém Han aproveita que o lobo recuou e parte em sua direção, o partindo assim ao meio, no ar. Então fica satisfeito por ter conseguido eliminar todos aqueles lobos. Então ele olha para trás imediatamente, querendo saber sobre os goblins. Então quando ele olha para trás, os goblins estão assim como ouriços, cheios de flechas apontadas em seu corpo. Então ele pergunta se ela realmente utilizou eles como alvos e quantas flechas ela acabou gastando naquilo. E ele manda ela parar, pois eles já morreram. E ela, muito assustada, apenas confirma. Então o sistema avisa que o estágio foi finalizado e Han e Jaina aumentaram de nível. O MVP foi Han. As recompensas são 5.000 ouros, 1 minério de ferro e 3 couros. Então eles são teletransportados de volta para a base. E o sistema os parabeniza por ter concluído o segundo andar. Então tudo começa a tremer, pois a torre está subindo o andar. A Jaina questiona o que é isso. Então Han, que isso que está acontecendo agora é a mesma coisa que quando eles vieram para o segundo andar. E eles vão subir para o terceiro andar agora. Ele pensa que se tivesse pego o mestre irresponsável, ele teria o jogado direto no terceiro andar. Mas isso não aconteceu até agora. Ele pensa então agora o que o mestre irá fazer, e se irá jogá-los direto no terceiro andar. Porém o sistema notifica que o mestre saiu do jogo. Ele suspira em alívio. Então Ezel acaba aparecendo do lado dele, dizendo que está muito cansada. Han acaba ficando um pouco bravo com isso, dizendo que foram eles que fizeram o trabalho todo e por que ela estaria cansada. Ele pensa que não seria um andar por dia, e no caso então o tempo ali é 3 vezes mais lento do que na sala de espera. E o mestre deve logar daqui a 3 dias então. Nos é mostrado que Han acabou subindo de nível. Agora é Han Istra, level 6, classe novato, força 17, inteligência 14, vitalidade 16, destreza 16, habilidade esgrima básica nível 1, proficiência com escudo iniciante nível 1. Ele pensa que sua inteligência acabou caindo em 1, mas a sua força aumentou em 2. E seus status gerais acabaram aumentando em 4 pontos, e sua eficiência acabou diminuindo. Isso deve ser a prova que o físico dele acabou melhorando. Ele pensa que o mestre não está desesperado por progresso, e se ele continuasse como estava no primeiro andar, seria ruim para todos. Enquanto aqueles dois discutem com Jaina, querendo saber qual o motivo deles precisarem lutar. Han então pensa que uma estrela são apenas pessoas normais, pessoas que viveram uma vida longe do campo de batalha. Então ele pensa que eles precisam lutar para sobreviver, e caso sobrevivam, depois eles podem pensar no resto. Ele lembra daquele mercenário. Ele diz que agora entende porque as pessoas de uma estrela são chamadas de lixo. Aquele 2 estrelas, Mormont, era um mercenário. Isso significa que as profissões de combate começam acima de 1 estrela. E mercenários de alto rank não entram em pânico facilmente. Mas caso seja um mercenário de 1 estrela no campo de batalha, eles vão ficar com status de pânico ou medo quase o tempo inteiro. E não é o caso com os de 3 estrelas e acima, eles vão direto para a batalha. E ele se pergunta se caso eles são invocados com conhecimento prévio, ou será que eles já sabem seus objetivos e por que precisam lutar. Ele acredita que a Jaina saiba o porquê. Ele acredita que a Jaina sabe o porquê, considerando a atitude dela, ele tem certeza. Enquanto ela vem na direção dele, reclamando, falando que não dá pra conversar com aquelas pessoas, e perguntando se ele não poderia ajudar ela um pouco, ele questiona ela de volta, querendo saber por que ele se importaria com lixos inúteis assim como eles. A Jaina então responde que eles poderiam persuadi-los e fazer deles seus aliados, e já seria melhor do que nada. O Han então pensa que logo logo eles vão acabar desaparecendo, e que ela verá tudo. O Han então diz que logo logo eles vão acabar desaparecendo, e ela verá tudo. E não é como se fossem morrer em batalha. Se continuar assim, eles vão acabar desaparecendo. Ele diz que eles lutarão juntos na próxima batalha e que é para esquecer deles, enquanto aquele homem de cabelo curto se aproxima dele, querendo fazer uma pergunta a eles. O Han apenas olha na direção dele e responde que não tem interesse e que ele é uma pessoa muito irritante. Então aquele homem de cabelo curto acaba pegando o Han pela camisa e querendo saber o que foi que ele disse. Porém o Han vira um socaço na cara dele, amassando a cara dele totalmente. E diz a ele que eles são um bando de merredinhos brincando por aí, enquanto eles arriscam sua vida e dão seu sangue para poder sobreviver. Então aquele homem acaba ficando no chão, enquanto Han e Jaina partem dali. Ele pergunta a ela se ela ficou feliz, e ele fez assim como ela pediu. Ela apenas ri. Então o treinamento continuou no próximo dia, e depois dos exercícios básicos, eles foram treinar com armas. E mesmo assim foi apenas Han balançando uma espada e Jaina disparando com um arco. Porém esse treinamento surtiu efeitos, com a esgrima básica de Han aumentando para o nível 2 e a proficiência com o escudo iniciante aumentando também para o nível 2. Ele pensa que os outros não vieram para o campo de treinamento,
e ficaram vagando por aí em busca de uma saída, dizendo que iam sair desse lugar, mesmo que não houvesse uma saída a ser encontrada. Jenna então dispara diversas flechas na direção de Han, que acaba as defendendo com sua espada. Porém, um acaba acertando em sua perna. Jenna então para de atirar flechas e vai em sua direção, querendo saber se ele está bem, porém ele acaba arrancando ela com a mão mesmo e dizendo que não é para se preocupar, pois as leis ali são diferentes do lugar onde ela veio, com sua cicatriz cicatrizando quase que instantaneamente. Então obteve a habilidade de resistência à dor, e chama ela para continuar o treinamento. Ele diz que não vai parar, porque a dor é algo bom, isso é a prova que ele está vivo. E continuam treinando de novo, de novo e de novo, até que o escudo de Han estava cheio de flechas, e eles então finalmente decidem parar. Então o sistema avisa o despertar de habilidades. As habilidades esgrima básica e proficiência com o escudo iniciante foram fundidas em uma nova habilidade. Han obteve a habilidade proficiência com escudo e espada básica. Então o sistema dá bem-vindas ao mestre Pick Me Up. A Izel então grita com todo mundo, falando que eles devem vir para o quadrado assim que o mestre chegar, e questiona se por acaso eles estão querendo morrer. A Jenna fica feliz que o mestre tenha voltado, e diz que treinar o tempo todo já estava sendo cansativo. O Han então pergunta por que ela parece se adaptar mais rápido que ele. Ela diz que já está acostumada com dificuldades. Em comparação, aqueles três continuam choramingando e pedindo para que ela os mande de volta, falando que não querem lutar, até que a Izel finalmente perde a paciência, e acaba dando um grande tapa neles todos, e fica muito irritada, e começa a correr atrás deles todos, enquanto eles choram e ficam pedindo piedade. Depois de ficarem com a cara toda amassada de tanta apanhar, eles acabam ficando bem obedientes, acatando assim as ordens da Izel. Então eles acabam entrando no terceiro andar, e o tipo da missão é subjugação. O objetivo é eliminar todos os inimigos, que novamente são goblins. Então avisa que o equipamento e a tática dos inimigos melhoraram, e que não é nada demais, e eles vão fazer apenas como fizeram no treinamento. Então ele chama Jenna para partir, enquanto ele avança eliminando um goblin. E como foi dito, o terceiro andar não foi nada demais, e foi até que bem fácil. O estágio foi finalizado, o Jenna aumentou de nível e o MVP foi Jenna dessa vez. As recompensas dessa vez foram 7.000 ouros, um minério de ferro e um tecido de couro. A Jenna fala com o Han, dizendo que ela acha que acabou pegando um jeito. Ele confirma que sim, mas responde que acabou sendo um pouco entediante dessa vez. A Jenna então fala com o Han, falando que aqueles três não planejam lutar tão cedo. O Han diz que isso não importa e que ele não quer compartilhar a experiência com eles de qualquer jeito. Se eles não participarem da batalha, não ganham experiência. O sistema então avisa que o mestre irá mandá-los todos de volta para o primeiro andar. E a Jenna questiona se ainda não acabou. Então o sistema avisa, primeiro andar, tipo de missão subjugação, objetivo eliminar todos os inimigos. Ele acaba mandando eles para o primeiro andar novamente. Ele pensa que o mestre os mandou de volta para a zona segura no primeiro andar. E parece que o mestre não é tão sem coração assim. Ele tem bastante goblins, eles são iguais aos do primeiro andar. Então rapidamente aquele andar foi finalizado, e o MVP sendo Jenna. Ela acaba rindo enquanto dispara diversas flechas naqueles goblins, ganhando como recompensa 1.000 ouros. O mestre então decide desafiar o primeiro andar novamente. O Han começa a ficar preocupado e pensa que o mestre não vai os deixar descansar se eles ficarem limpando isso tudo tão fácil. Eles acabam finalizando aquele estágio novamente, ganhando 1.000 gold como recompensa, o MVP dessa vez sendo o Han. Então eles sobem ao terceiro andar novamente. O tipo de missão sendo subjugação, objetivo eliminar todos os inimigos, sendo eles 2 goblins de nível 4. O estágio foi finalizado novamente, com o MVP sendo o Han, e eles ganhando 1.000 ouros de recompensa. A Jenna diz que está ficando cansada e questiona se o mestre não vai os mandar de novo. O Han questiona quem sabe. A Jenna diz então que está ficando maluca, e fica perguntando quanto tempo eles vão precisar ficar cuidando daquelas pessoas. O Han apenas disse que não é para ela se preocupar, e que isso vai acabar hoje. A Jenna pergunta o que ele está falando sobre acabar, e que não parece que eles vão mudar de atitude assim de repente. O Han diz então que ele não acha que o mestre seja uma pessoa bondosa como pessoas inúteis como eles. Então nos é mostrada aquela sala de síntese, e o sistema avisa que o mestre está iniciando a síntese. Então aqueles três ficam se perguntando que local é aquele. Então Han dá até mais para aqueles imbecis, e pensa que eles não conseguiram aproveitar a oportunidade diante dos seus olhos. Han diz que eles têm apenas uma chance, porém ele repensa e, olhando melhor, eles possuem várias na verdade. Mesmo que as coisas pequenas não sejam mostradas na tela para o mestre, ele deve ter uma pequena noção disso. Ele deve saber quem participa das lutas sempre e são os melhores e os piores. E ele acaba adicionando Han e Jenna aos favoritos. Então Izel aparece, falando que Jenna e Halsey vão sintetizar a dor agora mesmo, o mais rápido possível. Jenna fica preocupada, querendo saber o que está acontecendo. Han diz que ela não precisa se preocupar e que nada vai acontecer com ela, e que é para apenas ela ir. Então aquele homem pergunta para Han se nada vai acontecer com ele, caso ele for. O Han então diz que ele vai ser apenas julgado por tudo o que ele fez, provavelmente. Aquele homem diz que ele não fez nada e foi apenas sequestrado, e isso sem motivo nenhum. O Han então responde que é isso que ele acha. E a Izel fala que é a primeira vez que os dois pensam a mesma coisa. O Han quer que ele faça alguma coisa por ele, que ele o ajude. Se ele ao menos tivesse tentado fingir lutar, seria diferente. A Izel diz que está começando a se entediar e fala para eles irem logo de uma vez. Então a porta se fecha e o mestre confirma sim em sintetizar, enquanto aquele cara grita que isso não é justo, enquanto é sintetizado. A síntese é completa e Jenna aumentou o nível. A habilidade adquirida, olho de gavião. A Jenna fica se perguntando o que aconteceu e que veio uma grande luz e aquele cara acabou sumindo. O Han responde a ela que naquela sala, todos aqueles que são inúteis se tornam em sacrifício, e agora é a vez dele. Ele pergunta quem dos dois será o escolhido. A Izel então diz que os próximos são Han e Toby.
Ele fica muito assustado com aquilo e fica se perguntando se é ele mesmo. Han nem olha pra trás e apenas entra dentro daquela sala. Então o Toby começa a rir loucamente, falando que agora ele deve estar indo pra casa, né? E que isso tudo é apenas pra ele voltar pra casa. O Han apenas fala que é melhor que ele pense desse jeito mesmo. Depois de um grito, a sintetização foi completa, e Toby se tornou luz e desapareceu. Han subiu de nível, adquirindo habilidade de compostura, sobrando apenas aquele rapaz loiro, e o Han passa por ele, dizendo que ele acabou dando sorte. A gente então questiona se eles desaparecem caso o mestre achar que eles são inúteis. O Han então questiona por que ela está assustada. O Han disse que ela mesma falou que não queria ficar para trás. A Jenna então fica assustada e pergunta se isso também vai acontecer com ela, se caso um dia ela se tornar uma inútil. O Han então responde que quanto maior o andar, mais fortes se tornarão os monstros e os players a lutarem. Eles vão acabar morrendo ou por seus inimigos ou como sacrifícios. A Jenna então questiona se é assim mesmo que acontece e parece que ele sabe de muita coisa. O Han então responde que se caso ela quiser viver, ela deve seguir os ensinamentos do seu pai, e que é para ela ficar próximo daqueles que são fortes. No segundo dia, a gente pode ver a Jenna se curvando pro Han, falando para que ele, por favor, tome conta dela. E ele pergunta se aconteceu alguma coisa. A Jenna então diz que ele falou que é para ela se aproximar daqueles que são fortes. Então ela vai fazer isso agora mesmo, e quer que ele cuide dela por gentileza. Ele diz que ela não vai morrer se for apenas diligente, e que ela não precisa se preocupar muito com isso. Então outra pessoa pergunta se ele poderia cuidar dele também, sendo aquele rapaz loiro. Ele pede perdão, ele disse que ele era um estúpido e que ele estava causando problemas. E não importa o que acontecesse, ele deixou só eles lutando, e foi muito covarde da parte dele. Mas ele disse que vai ser diferente a partir de agora. O Han então questiona como ele vai poder confiar nele. Aquele rapaz então diz que se for necessário ele vai se ajoelhar se precisar. Então ele pede por favor que eu aceite. A Jenna então diz que parece que a ficha dele finalmente caiu. O Aaron, aquele cara de cabelo amarelo, ele questiona o Han se ele já tinha lutado contra monstros antes de vir parar ali, e diz que nunca fez algo assim enquanto o Han arremessa um pedaço de madeira em sua direção. Então o Aaron continua fazendo elogios ao nosso protagonista, dizendo que ele é tão bom nisso. O Han então dá uma resposta fria e seca nele, dizendo que a diferença entre os dois está na determinação em lutar e sobreviver. Então a gente pode ver que aquele pedaço de pau na verdade era uma lança. O Han então diz que ele não é um expert, mas o disseram que a arma mais fácil de se usar é uma lança, e diz para ele tentar com isso. Então o Han diz para ele se preparar e o chama para uma luta. O Aaron então fica assustado, querendo saber como assim luta e se ele vai ensinar a ele. Então o Han, muito bravo, parte na direção dele, perguntando se ele quer que ele ensine a usar uma lança, sendo que ele mesmo nunca utilizou. Ele diz que aprendeu a lutar sozinho, então que ele aprenda a lutar sozinho também, que é para ele ficar grato por ter alguém para lutar, pois ele teve apenas aqueles bonecos para poder praticar. Então o Aaron fica muito assustado e sofre uma grande pressão nele. Então o Aaron se prepara para dar um grande ataque na vertical no Han. Porém o Han não dá tempo para ele fazer isso e acaba dando um grande chute na sua barriga, perguntando por que ele está fechando seus olhos no meio de uma luta, que a vida deles nem está em perigo e ele já está fazendo isso, enquanto o Aaron fica ali vomitando. O Han diz que se ele fosse um monstro, ele já estaria morto. A Jenna questiona se o Han não está sendo muito duro por ser a primeira vez dele. O Han diz que não quer ficar se preocupando com ninguém, e caso eles não consigam acompanhar, ele vai acabar os abandonando. O Han questiona se ele tem uma família, então o Aaron responde que ele tem uma irmãzinha, que ela está esperando por ele. O Han então responde que ele ao menos tem alguém, já ele, apenas a força de vontade, enquanto põe sua lâmina pertinho do pescoço do Aaron. O Han então pergunta o que vai acontecer caso ele não consiga voltar para casa. O Han diz que vai doer muito caso ele morra para um monstro, e vai ser muito mais doloroso do que ser sintetizado. E diz que caso ele não conseguir ir em frente, é melhor ele desistir de uma vez. Então o Aaron acaba ficando muito bravo com aquilo. E o Han dá um leve sorriso, pensando que aqueles olhos são muito melhores do que os que estavam vendo um minuto atrás. Ele chama pela Ezel, perguntando se ela está por ali. Então a Ezel pergunta quem ele acha que é pra ficar chamando ela quando quiser. Então ele diz que tá ficando entediado daquele repositório, que é pra ela mudar isso. Ela fica muito brava querendo bater nele, o ruim é que ela não pode, já que ele não fez nada contra ela. Ele questiona se não era ela que estava dando dicas ao mestre, e se ela não consegue ir à internet, pois ela deve conseguir, já que estava interferindo no sistema. Ela diz que pode sim, que seu hobby é surfar na internet. O Han responde então que as dicas que ela está dando servem de base. Depois de invocar equipamentos 10 vezes, liberte a instalação de treinamento e então a forja. A Ezel questiona como ele sabe disso. O Han então diz que esse é um post popular no site Pick Me Up, e diz que foi aquele cara que postou. Loki, não é? Ela questiona se ele conhece o Loki. Ele responde que é claro, e também foi um usuário de Pick Me Up. A Ezel então botando uma grande marra pra cima dele, querendo pagar de fodona inteligente, diz que com certeza ele deve ter sido um noob que não progrediu, e que o Sr. Loki é o mestre dos mestres, o deus de Pick Me Up. E ele com certeza seria o melhor do mundo se tivesse um herói de 7 estrelas. Ele questiona por que ela gosta tanto do Loki, mas ela responde que foi porque ele fez o impossível. Então o Han pergunta o que seria o impossível para ela. A Ezel então pergunta se ele não conhece isso mesmo sendo um usuário, e diz que o Sr. Loki é... Ele pede desculpa por acabar com a diversão dela. Ela se vira pra trás sem entender o que está acontecendo, enquanto ele diz ser Loki. Bem, pessoal, infelizmente o vídeo termina por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder tá deixando um like, um comentário aí, falando alguma coisa que goste ou recomendando alguma obra pra eu trazer. E acho que fica por isso mesmo, né? Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e fui.